Olá, pessoal. Antes de eu começar a falar qualquer coisa, eu quero só falar para vocês que talvez eu tenha que interromper essa gravação, porque na hora que eu sentei aqui para começar a gravar essa aula, um bebê que eu estou acompanhando resolveu começar a nascer. Então é um bebê que a gente está esperando nascer há 10 dias e ele não nasce, E ela está em Londres, né? A mãe está em Londres com a bebê menina, e eu estou fazendo acompanhamento gestacional com a terapia crânio-sacral, que é a aula que eu vou dar aqui para vocês agora. E na hora que eu sento aqui, começa a entrar mensagem. Estou até achando que vai ficar entrando mensagem durante a aula, mas enfim, eu achei que tá tudo certo. Enquanto eu falo aqui com vocês, tem um bebê nascendo. E tudo remoto, né? Porque hoje em dia a gente está tendo essa graça divina de poder fazer esse trabalho remotamente. Bom, vou falar de tudo um pouquinho, né? Bom, primeiro de tudo, meu nome, vamos lá. Primeiro de tudo, Roberta Ogilvy é meu nome. Eu sou terapeuta crânio-sacral e antropóloga. Não sei se todo mundo aqui conhece a terapia crânio-sacral, mas vamos lá. Bom, primeiro de tudo, como é uma honra, uma emoção gigantesca estar fazendo parte dessa jornada, né, da Max, que é uma pessoa importantíssima na minha vida pessoal e profissional. A minha história com a Max já tem um tempo. Eu já fiz 3 reprogramações com ela. Eu não sei quem aqui conhece exatamente, né, o trabalho dela. Eu não sei exatamente, enfim, quem já foi tão a fundo no trabalho com ela. Mas enfim, já é uma história que eu tenho aqui com a Max, né? Vou falar um pouco disso também. Então é uma honra gigantesca, é uma alegria, é uma emoção poder fazer qualquer coisa com a Max, e essa jornada aqui realmente é incrível fazer parte dela, né? Bom, então vamos lá. Terapia crânio-sacral, né? Durante a gestação. Perinatal, terapia crânio-sacral perinatal. Bom, primeiro de tudo, um pouquinho de mim, assim, como é que eu cheguei nessa história, né? Eu desde criança, e é bom a gente contar história, né? Eu adoro contar história, eu adoro ouvir história, eu adoro ouvir a história dos outros, a biografia dos outros, eu fico para sempre ouvindo as histórias como antropóloga e terapeuta, não tem jeito, a gente gosta de história de vida, né? Então aqui só uma introduçãozinha. Eu desde criança, desde muito pequena, eu sabia que eu ia ser médica, e não só médica, que eu ia tratar de recém-nascido. Então me lembro quando me veio uma palavra, neonatologia. Eu era muito pequena, e já tinha me vindo essa palavra, que eu tinha que tratar dos bebês recém-nascidos. E ao mesmo tempo, e logo depois, eu entendi que também não dava para ser médica, porque meu entendimento de saúde e de corpo, entendimento de saúde, entendimento de fisiologia, não era o entendimento dos médicos, né? Obviamente, com todo respeito aos médicos, eles fazem um trabalho óbvio, fundamental na vida da gente. Salvar a vida do meu afilhado anos atrás, e enfim, mas eu sabia que eu sabia que não era esse o meu caminho de entendimento com a saúde, né? Bom, e aí muitas coisas, né? Muitas coisas já me davam assim já me davam assim a pista, né? De que era esse o caminho mesmo que eu tinha que embarcar. Então, muito intuitivamente, tudo comigo muito intuitivo, assim, muito intuitivamente, ao longo dos anos, assim, eu entendia que o parto era no parto, sabe? Era naquele começo, no início. Não era no início, assim, da vida, era na chegada nesse corpo, assim, sabe? Na chegada, no começo. Eu sabia que era naquele começo que determinava a gente, né? Eu não tinha esse entendimento, assim, tão formalizado ainda, mas intuitivamente eu sabia disso. Então eu me lembro, assim, há muito tempo atrás,
Eu ainda criança, minha mãe me falando do Le Boyer, não sei se todo mundo aqui, claro, é familiar com o nome dele, né? Um grande marco, assim, né? Na história da pediatria. E eu me lembro do Le Boyer, eu criança ainda, e me lembro de ouvir falar da história da humanização do parto, né? E aquilo fazia tanto sentido para mim, eu me lembro da minha mãe me contando sobre aquilo, sabe? Isso de apagar a luz na hora do parto, diminuir a luz, né? E o som, e como a gente recebe essa criança nesse momento. E aquilo para mim fez muito sentido, quase como se eu estivesse assim, me lembrando de como tinha sido meu parto, sabe? Naquele momento. E depois, claro, né, Michel Audin, que vamos lá, um discípulo do Le Boyer, também foi outra pessoa que começou a falar muito disso, e eu comecei a ficar muito ligada com isso, nessa história do começo da vida, sabe? Não só em termos de trabalho, que eu sabia que eu ia um dia fazer, mas comigo mesmo, assim, sabe? Porque eu sabia que tinha uma coisa ali. E eu passei a vida toda, por exemplo, acordando, na hora que eu acordava, eu tinha essa sensação que eu não estava pronta, sabe? Assim, eu sempre acordei com muita cara de sono. Eu me lembro do meu irmão, a gente criança, meu irmão comentando, assim, que eu tinha sempre cara de sono. Eu tinha o olho inchadinho, assim, uma cara de sono, e eu sentia que eu não estava pronta. O primeiro pensamento que eu tinha quando eu acordava era assim, eu não estou pronta para o dia. Aí logo depois levanta da cama, tudo bem. Mas... E eu intuitivamente, eu achava que tinha alguma coisa a ver naquele primeiro momento, né? Quando eu chego nesse mundo, enfim. E aí eu comecei, né, a entender isso, né? Até que ponto o que a gente é hoje em dia tem a ver com o nosso parto. Eu pensava muito ainda no parto, antes de entender a gestação em si, né? Que depois eu comecei a entender sobre a gestação também. Enfim, resumindo, muito tempo com isso, fiz várias coisas, fiz renascimento, né? Depois, anos depois, eu fiz renascimento, então a gente tem essa oportunidade não de relembrar o parto, mas de reviver de alguma maneira, né? Eu ficava nisso o tempo todo. E aí a vida foi, né? E a vida foi, e eu fui morar em Londres, muito criança, muito jovenzinha, assim, eu fiquei adulta em Londres, e aí eu fui para a universidade em Londres, fiz antropologia médica, sempre nesse caminho, né, do entender da biologia humana, mas de uma outra forma, que eu não sabia botar ainda as palavras nisso, mas enfim. E aí fui para Londres, estudei antropologia. E até eu adoro que o Dr. Barr, né, dos Florais de Barr, no trabalho dele fantástico, ele fala que o médico do futuro tem que primeiro ser um antropólogo. Eu li isso anos depois, eu fiquei encantada em saber que ele dizia isso, né? Enfim, e aí, antropólogo e tal, mas ainda dentro disso, e isso era um interesse meu, assim, permanente, sempre, né? Até que eu conheci Max Tovar e o trabalho da Max, né? Que é uma outra história enorme que eu não vou contar a história toda aqui, porque senão não dá para contar todas as histórias. Mas a Max me botou... A Max aí abriu esse portal, né? Do que acontece durante a gestação. E... Então se estendeu, né? Não ficou só na coisa do parto mesmo, propriamente dita, mas já da gestação inteira. E o mais importante de tudo foi que aí foi no momento que ela conseguiu dar forma para isso, né? E ela falava assim para mim, então, vamos lá, voltando, neonatologia, mas agora você vai fazer neonatologia do jeito que você tem que fazer mesmo, né? Então enfim, não foi na hora certa, mas foi anos e anos depois, né? E aí eu consegui entender como é que era esse trabalho que eu chamava de neonatologia, enfim. E aí a gente decidiu, aí foi um processo enorme, pessoal meu, com ela, óbvio, de fazer todo o trabalho que eu fiz com ela, e voltei, nessa época eu estava no Brasil, voltei para a Europa, e aí caí na terapia crânio-sacral.
que também é uma outra história grande, mas resumindo, eu tinha conhecido a terapia crânio-sacral há muito tempo, 20 anos antes de quando eu comecei a estudar. E não entendi nada, assim, uma amiga minha, muito importante na minha vida também, lá em Londres, ela falou pra mim, você tem que fazer isso, é sua cara, você tem que fazer isso, é uma coisa muito estranha, é a sua cara, você tem que fazer isso. E eu fui fazer, e eu não entendi nada, sabe? O cara me segurava, assim, levemente, e eu não conseguia entender aquilo, mas eu vim aqui só pro cara, ele segurava nos meus ombros, assim, porque a terapia crânio-sacral não tem manipulação. Então a gente fica esperando que a pessoa vai mexer em você inteira, a pessoa não mexe. E eu tive muita dificuldade com aquilo, sabe? Muita dificuldade não, mas sei lá, fui embora sem entender aquilo. E eu sempre conto essa história, porque 20 anos depois eu acordei, eu morava no alto de uma montanha, na Itália, e tinha uma criança, a casa mais próxima da gente era uma criança prematura. E eu me lembro de eu botar essa criança no colo, brincando assim com ele, e eu botei as mãos em cima da cabeça dele, e eu falava assim pro meu marido, eu falava, eu sei que eu posso ajudar essa criança se eu botar minhas mãos sobre o crânio dessa criança, assim, eu sei que eu ajudo. Eu não sei o que eu faço agora, mas eu sei que se eu botar a mão aqui na cabeça dele, eu ajudo ele. E me veio uma coisa assim, sabe? Me veio, isso aí é terapia crânio-sacral, eu tenho que estudar isso. E aí, enfim, comecei a estudar. Foi uma outra desses momentos da vida da gente, e eu entrei nisso e nunca mais saí. Isso foi em 2010 que eu me formei, e até hoje eu não parei mais de fazer isso, né? Bom, vamos lá. Terapia crânio-sacral. Terapia crânio-sacral, não sei de vocês, quem de vocês já ouviu falar, cada vez está ficando mais conhecido, né, aqui no Brasil e tudo. A terapia crânio-sacral é um trabalho que evoluiu da osteopatia. As pessoas estão mais familiarizadas com a osteopatia, né, que é um trabalho clássico de alinhamento de corpo, né? Ósteo é osso, né? Então, alinhamento de corpo. Então, você vai no osteopata, ele vai, ou ela vai botar a mão em você, vai manipular corpo físico mesmo, sabe? E vai torcer, e vai manipular o corpo físico, vai botar você no lugar de uma forma bem mecânica, né? E a terapia crânio-sacral evoluiu desse trabalho. Então, rapidamente aqui a história, né? 100 anos atrás, o famosíssimo William Sutherland, um osteopata muito famoso, a gente brinca que ele ficou cósmico. Sutherland ficou cósmico porque ele, fazendo um trabalho puramente osteopático, né, na época, ele manipulando ali, aí ele entrou em contato com o corpo sutil, né, que a gente sabe hoje em dia que é o corpo sutil. E ele começou, e ele falou, peraí, tem mais aqui do que o que a gente vê com os olhos, né? Tem mais aqui do que osso, víscera, músculo, tem mais aqui do que a gente vê. E ele entrou em contato com a movimentação sutil, ele entrou em contato com o sutil, né? Porque a gente se movimenta no sutil. Claro que se você olhar para uma pessoa e a pessoa está parada, você olha com os olhos abertos, a pessoa não está se mexendo. Mas no corpo sutil ela se mexe, tem a movimentação toda sutil. E o Sutherland, e também muito, ele falou uma coisa que na época, até hoje, as pessoas têm dificuldade muitas vezes, que é entender que as suturas cranianas, por exemplo, que são como se fossem as dobradiças de porta, sabe? Que a gente tem no crânio, né? As suturas, até então, e como eu falei, até hoje em dia, às vezes as pessoas acham isso, que uma vez que o crânio se ossificasse, elas não se mexiam mais, né? Então, porque, claro, a gente nasce e a gente não está ossificado, né? Senão o bebê não passa pelo canal vaginal, se for parto normal, obviamente. Então, é feito membrana e cartilagem, né? Então, tá tudo molinho. E uma vez que se ossifica, então achavam que não se mexia mais. E o Sutherland fala, isso aqui tá fazendo isso aqui, olha, no sutil tudo se mexe. E aquilo foi, assim, super revolucionário, né? Enfim.
e tanto que ele se tornou a referência que ele é hoje em dia, que ele é esse tempo todo. E, enfim, então a terapia crânio-sacral, ela evolui, ela é simplesmente um trabalho osteopático, uma osteopatia sutil, a gente pode chamar assim, né? Para resumir, quando as pessoas falam, o que que é isso? Até porque muita gente fala assim, Roberta, eu não sei o que que você faz, eu não entendo o que que você faz, parece mágica, você não toca na gente, o negócio resolve inteiro, então eu não sei o que que é, eu sei que funciona e eu volto aqui. Muita gente me fala isso. Ou então muita gente me manda pessoas que falam assim, Roberta falou para eu vir fazer isso aqui, mas ela não conseguiu me dizer o que que é. E se eu perguntar para as pessoas, né, o que que é para você, as pessoas têm dificuldade em explicar. Mas então a gente resume, é uma osteopatia sutil, de corpo sutil. A Max, por exemplo, ela uma vez me falou uma coisa que eu amei e que eu costumo usar também, que ela fala que eu manipulo as malhas do astral. Só a Max Tovar para me falar uma preciosidade dessa, né? A gente não aprende isso na escola, mas é muito isso, porque a gente aprende a palpar, o termo é palpar mesmo, né? Então a gente aprende porque o astral, ele tem malhas, né? Então a gente vai para a escola para a gente aprender a palpar o corpo sutil. Outra forma de falar que ajuda é assim, o corpo físico, eu tenho usado essa analogia recentemente, o corpo físico é a tela do computador e o corpo sutil é o HD desse computador. Então, o corpo físico é o que a gente vê, né, com os olhos. E o HD é o que a gente não vê, é o invisível. Mas se você quiser reprogramar aquele computador, se você quiser botar um novo programa, você tem que ir no HD. Então, a gente trabalha, a terapia crânio-sacral trabalha, a gente aprende a ler o HD. Então, a gente aprende a ler realmente onde está a verdade, né, da pessoa. E ali tem muita informação, muita informação, muita informação. Difícil passar depois, quando termina a sessão, difícil a gente passar toda aquela informação. A gente não consegue passar tudo, obviamente, mas a gente, até para botar fazer uma narrativa, assim, né, no final da sessão, para a pessoa poder entender o que foi feito. É um treino também. Eu no começo não conseguia falar nada. Estranho, porque eu falo muito, vocês já perceberam, né? Eu gosto de falar, mas no começo, assim, eu não conseguia falar. Era tanta coisa que a gente conseguia, que a gente tinha acesso, né? Que depois, para você botar em palavras, era muito difícil. Faz parte do treino também, né? Fazer isso, conseguir narrar, conseguir fazer uma história com começo, meio e fim, né? Do que você viu no corpo sutil da pessoa em relação aos sintomas, que a pessoa sempre chega para você com um sintoma, né? Sempre, lógico. Ninguém vai ver um terapeuta porque tá tudo ótimo, não tem dor nenhuma, não tem questão nenhuma, tô super confortável e vou ver o terapeuta. Não, né? Apesar de que até acontece, sim, tem umas mães que já estão ligadas que esse é o caminho, né? Nasceu o neném, por exemplo, leva pro terapeuta, mas é raro. Tem que ter dado algum ruim aí na história. O bebê tem que não tá dormindo, não tá mamando, tá chorando o tempo todo para poder trazer pra gente, né? Bom, então, a terapia crânio-sacral perinatal, que é o que a gente veio aqui falar, né? Terapia crânio-sacral perinatal. Então, primeiro, o que é perinatal, né? Você sabe que isso é uma palavra que eu descobri relativamente recentemente. Perinatal, tem até um hospital aqui do lado da minha casa, muito conhecido no Rio, onde nascem hoje em dia, todas as crianças que a gente conhece nascem aqui, uma maternidade que é a perinatal. Perinatal é antes, durante e depois da gestação. Então, por isso que eu chamo terapia, o que eu faço é terapia crânio-sacral perinatal, porque voltando lá na minha história, quando eu comecei a estudar, e a terapia crânio-sacral é para todas as idades. Eu atendo todo mundo, eu estou atendendo agora meu sogro, que tem 80 e tantos anos. Você atende todas as idades, não tem idade, mas eu sempre quis fazer perinatal. Eu sempre quis fazer por causa daquela história que eu contei lá atrás, né, minha, de descobrir o que aquilo tinha a ver depois com a gente, né? Como é que a gente era determinado, como é que aquilo fazia a gente depois, né? A experiência do parto, e depois eu descobri com a Max, que vem antes do parto, né? Até desde a concepção, né? Então, a terapia crânio-sacral perinatal. Bom, é muito simples. É muito simples. Para que serve? Para quem que serve? Por quê? Pense. A mãe, né, que tá com aquele bebê, o que ela precisa?
ela precisa estar bem, ela precisa estar saudável, ela precisa estar relaxada. É bem simples. Ela precisa estar com o pezinho dela bem no chão, ela precisa estar integrada. Então, nos três corpos, né? O físico, o mental, o emocional e o mental, porque o corpo sutil é o quarto corpo, né? A Max vai chamar de corpo astral, a cosmologia vai chamar de corpo astral. Eu até tenho desenhado uma tabela para comparar os termos que a gente usa com os termos da cosmologia. Só para fazer essa comparação, mas a gente está falando a mesma coisa. Então, eu falo muito de sutil, mas a Max vai falar de astral. Então, os três primeiros corpos, né? O físico, o emocional e o mental. O que essa mulher que está grávida e que vai parir daqui a pouco, daqui a 9 meses, o que ela precisa? Ela precisa estar bem, ela precisa estar tranquila, ela precisa estar fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Então, vamos lá, fisicamente. Todas as transformações do corpo, né? Então, a região lombar, o sacro, o assoalho pélvico, tá tudo se dilatando, tá tudo abrindo. A gravidade, aquela barrigona. Então eu tenho tratado muito. Recentemente tratei agora até uma grávida que já tinha tido uma cesariana, queria muito ter parto normal e não tinha dilatado. Essa história de não dilatar, o que é não dilatar, né? Peraí que tá entrando mensagem aqui, pessoal, da grávida. O que é não dilatar, né? Não dilatar fundamentalmente a mulher tem que estar segura, né? Tem que estar segura, tem que estar confortável, tem que estar no lugar familiar. Então você já bota isso de ir para o hospital, você já cria uma... Eu não sou contra nem a favor, nada. Eu não acho que exista um parto que sim, um parto não. Ao longo dos anos, eu acho que cada parto é um parto e cada história é uma história. Mas eu digo, quando a mulher, por exemplo, vai para o hospital, então Michel Odan fala muito disso, tudo, como ela já dá uma travada ali, então não dilata. Então, assim, pela falta de familiaridade, né? Enfim... O que eu quero dizer é que você tem que integrar. O que é integrar, né? Essa palavra, todo mundo usa essa palavra. Integrar é você entrar em acordo com tudo que está acontecendo e você ficar inteira de novo, né? O trabalho essencialmente é esse. Tanto que lá em Londres, o college, lá onde eu estudo e trabalho e tal, a gente chama de integração crânio-sacral, a gente nem chama mais de terapia crânio-sacral, então é uma palavra assim chave, integrar, você ficar inteiro de novo. Então é você ficar de bem com aquilo. É muito simples. Quando as mulheres falam, para que eu preciso fazer terapia crânio-sacral enquanto eu tô grávida, quando eu tô grávida? É para isso, é para você ficar bem, para você ficar relaxado e você ter um parto seguro e feliz. E a terapia crânio-sacral te dá essa possibilidade, porque ela vai olhar para o físico. Então, como eu estava falando, essa mãe que teve cesariana, queria ter um parto normal de novo, e os médicos dão uma certa aterrorizada, né? Na mãe que teve cesariana, que não vai conseguir ter parto normal. E aí, na hora que a gente começa a fazer o trabalho com ela, eu percebi que tinha uma briga ali no assoalho pélvico dela, sabe? Entre o peso da barriga e o bebê já estava encaixadinha, ela já estava encaixadinha, outra menina. E você via que ela estava encaixadinha já no final da gravidez, e a mãe se segurando. Então, a mãe nem conscientemente, ela não sabe que ela está se segurando. Claro, tem um teor aí de você se segurar, porque você não quer parir em qualquer lugar, não está na hora de parir, né? Então, esse conflito quase, sabe, entre segurar e relaxar, isso é uma coisa que conscientemente ela não conseguia fazer. Na hora que a gente acessa o sutil dela, né, e que a gente vê essa briga ali, e aí você integra aquilo. E, bom, no caso, essa mãe tinha uma questão no sacro também, ela tinha uma questão no sacro, então ela tinha um sacro muito rígido, muito sem movimentação nenhuma. Com o sacro daquele jeito, é difícil mesmo dilatar, entende? Então, assim, a gente, naturalmente, e da forma que a terapia crânio-sacral faz, trabalhou aquilo, e aí ela foi e teve o parto normal que ela queria tanto ter no final, entende?
um outro exemplo, né? Veio uma mãe para mim, uma grávida, já tem um tempinho isso, e 4 meses de gravidez, muita convulsão não, contração. 4 meses de gravidez, contrações assim, vai perder o neném. E aí, óbvio, né? Vai pro médico, os médicos dando progesterona, não estava resolvendo, e ela, lógico, em pânico, vai perder o bebê, morrendo de dor, contração e tal. Mandaram lá pra mim, porque aquela coisa, né? Ah, já que não tem o que fazer, manda pra ela. E, e ela chega até mim e na hora, a primeira sessão que eu faço nela, primeiro, eu conseguia ver o desenho todo, porque quando a gente vai no HD da pessoa, eu conseguia ver o desenho todo da contração. Eu narrava pra ela, eu falava, a contração vem aqui, depois ela vai aqui, depois ela... E ela falava assim, eu conseguia ver o desenho, a gente tem essa possibilidade, né? E aí tudo bem, né? Acalmou essa história, acalmou a história da contração. Só que o mais importante, por exemplo, o peito dela, aqui o peito, é, em termos de centro emocional, né? O centro coronariano, tinha um aperto, um bolo emocional, uma ansiedade. Ela era geminiana, então um ar muito ativo, um mental muito ativo. Ela estava muito ansiosa. E com aquela ansiedade dela, eu falei, não, peraí, vamos olhar isso aqui, né? E aí, naturalmente, porque não sou eu que decido, né? Eu sou treinada, a gente estuda anatomia o tempo todo pra gente poder entender onde que no corpo a gente tá indo, mas é a pessoa que leva a gente. Então, ela me leva pro peito dela, né? E aí a gente começa a desvendar essa história, essa grande ansiedade que ela estava tendo. E aí, quando você dissipa aquilo, como você consegue com a terapia crânio-sacral, que é uma técnica fantástica. E aí você consegue dissipar, entrar em contato com aquilo, você identifica e aceita. A dissipação, a transformação, a cura acontece pela identificação e aceitação. É só isso. E aí você... Por isso que a gente estuda tanto anatomia, para a gente poder identificar com muito detalhe o que está acontecendo. E aí ela entra em contato com aquela ansiedade dela, passa a ansiedade em uma sessão. Logo depois ela teve um pouquinho de cólica, acabou a história. E teve a gravidez inteira super bem. Quer dizer, no final até o neném nasceu um pouquinho antes do tempo, na verdade, porque ela se sentiu tão bem depois que ela não parou quieta, ela viajou muito. Eu não concordava com aquela coisa toda, porque eu acho que grávida tem que ficar quietinha, isso aí, tudo bem, cada uma faz de um jeito, né? Mas eu acho que no geral, assim, é um momento de você ficar mais quietinha, né? Fazendo o ninho, momento de fazer ninho. E ela quis viajar muito, fez viagem internacional, longa, porque tinha que trabalhar, tinha que isso, que aquilo, e ela se sentiu tão bem, tão linda e tal, que ela queria tirar fotos em lugares exóticos e não sei mais o que, enfim, eu sei que ela se sassaricou tanto que esse bebê acabou nascendo um pouquinho antes do tempo. Mas eu fiz trabalho de parto com ela, foi cesariana. A equipe médica foi maravilhosa, porque eu também tenho esse karma bom com médicos, os médicos me amam. Então eu entro e saio de sala de parto assim com a maior naturalidade. E fiz terapia crânio-sacral na cesariana, nasce o neném, ficou aquele medo, né? Ah, vai pro CTI, a criança. Falei, não, gente, calma. E eu fazendo terapia crânio-sacral em todo mundo, na mãe, no bebê, a criança não vai para CTI. Ele foi um pouco prematuro, não foi muito prematuro, mas o bebê não vai para lugar nenhum, vai direto pro peito da mãe, fica com a mãe, a história é feliz, termina feliz, tudo lindo. Eu acabei virando madrinha da criança. Eu tenho uma penca de afilhados. Bom, então, resumidamente, até porque eu tô aqui contando o tempo e para não ficar uma coisa muito longa, e aí, bom, isso durante a gestação, né? Então, durante a gestação, agora com a Max, né? Com o trabalho da Max, a gente já entende tudo que acontece durante a gestação. Então, é um momento da gente olhar e da gente criar ali um ambiente mais saudável, mais propício, mais integrado, mais em paz, porque cura quer dizer paz, sabe? Então, eu boto a mão nas grávidas que estão... Eu boto a mão nas grávidas... Desculpa, é porque tá entrando mensagem, eu tô aqui de olho.
tá entrando, eu boto a mão nas grávidas e as grávidas fazem... E os bebês, né? Porque todos tiram casquinha, não tem jeito. Eu tô tratando da mãe, mas eu tô tratando do bebê também. Inclusive, eu tenho agora uma teoria minha. Não tem nenhuma comprovação científica, mas é a minha teoria. Que quem vem a mim, quem vem atrás de mim são os bebês. Eles que falam para as mães, ó, aquela ali, ó, faz o negócio que a gente gosta. Porque eu trato das mães e os bebês... Outro dia, essa grávida que tá tendo neném agora lá em Londres, porque eu trabalho remoto agora, eu tava falando muito das pernas, porque as pernas têm tem uma função muito importante no parto. A gente nunca pensa muito nas pernas, né? A gente pensa na cabeça, a gente pensa nos ombros, mas a gente não pensa tanto nas pernas, né? E as pernas são muito importantes também, né? Na hora do neném se empurrar para fora, né? E ela tava sem espaço, essa neném que tá nascendo agora, ela tava sem espaço nas pernas, sabe? E a mãe reclamando que andava muito enjoada. Ela falou, não sei o que tá me dando, eu tô muito enjoada. E ninguém diz nada, os médicos não falam o que é, o que não é. E eu vendo, assim, a perna da neném espremida ali, não tinha espaço nas pernas, e ela cutucava o estômago da mãe, sabe? E aí, na hora que a gente começa a fazer sessão, dá uma ajeitada naquilo tudo. Depois eu falei com a mãe, e a mãe falou assim, ela tem as pernas super compridas, o ultrassom já disse isso. E aí a coluninha vertebral dela foi se alongando e fez sabe, o ambiente intrauterino fica de outro jeito, né? Bom, resumidamente, bom, isso durante a gestação, né? A gente pode falar também antes, né? Na concepção, as pessoas que estão querendo, as mulheres, né? Os casais que estão querendo engravidar. Eu tive um caso, eu não posso falar com tanta experiência assim, mas eu tenho um professor lá em Londres que ele fala que a prática dele é cheia de criança, de todas que as mães não conseguiam engravidar e que começaram a engravidar depois de fazerem terapia crânio-sacral. Eu tenho uma experiência, boa com isso, que foi uma moça que veio me ver e que não tinha razão nenhuma para ela não conseguir engravidar, razão assim, né, óbvia, médica, e ela fez várias sessões comigo e depois sumiu, sei lá, não parou de fazer. E aí, um tempo depois eu encontro ela com o bebê no colo. Eu fiquei grávida depois daquilo. Então, assim, eu tenho essa experiência, mas foi uma só. Não posso dizer que a minha prática seja disso, mas eu acho que também a gente atrai muito aquilo que a gente tem que atrair, né? Então eu atraio mais os bebês que estão já, né, concebidos, e especialmente depois a hora que eu mais me interesso, que eu me interesso mais ainda do que as grávidas, que eu me interesso muito, é aquela coisinha que nasceu, né? Então aquela coisinha que nasceu, aquela porcariazinha de bebezinho que nasceu, muitas vezes não, o tempo todo, o trabalho perinatal, a terapia crânio-sacral, fundamentalmente, vou resumir aqui, homeostase, né, homeostase. Então, o que é homeostase? A gente tem as duas funções do sistema nervoso, né, o simpático e o parasimpático. Resumidamente, o simpático é aquele botão do perigo, né? Então, é quando o bicho tá pegando mesmo, é o que a gente tem quando tem um tigre correndo atrás da gente, a gente tem que correr do tigre, a gente precisa de adrenalina, a gente precisa que as pupilas aumentem para a gente poder ver o perigo, a gente precisa que as válvulas que vão fazer a digestão se fechem, porque não está na hora de digerir, está na hora de correr do tigre, etc, etc, etc. E depois o simpático desliga e vem o parasimpático, que é o que vai fazer tudo ao contrário. As válvulas vão se abrir. Agora a gente pode, depois que a gente correu do tigre, a gente pode sentar e a gente pode jantar, né? O que acontece no parto, essencialmente? É um simpático aí brabo, é o botão do perigo acionado a todo volume máximo, né? É o momento mais, inclusive até de possível perigo, mas é um momento de grande, você tá lá 9 meses lá no bem bom e agora tem que sair, você tem que passar por um canal estreito, você tem que torcer o crânio, depois você torce a bacia
E sabe lá Deus o que acontece nessa história, né? Porque muitas vezes vai, aí não vai, aí volta, e tem cesariana, e aí tudo pode acontecer, né? E, enfim, o que acontece? Esses bebês, eles ligam o botão do perigo, né? O simpático, e muitas vezes, quando eles nascem, eles não conseguem desligar esse botão. Os bebês têm uma capacidade gigantesca de auto-regeneração, mais do que a gente, mas às vezes eles não conseguem sozinhos, sabe? Então o bebê nasce, ele não consegue desligar aquele botão. Então a homeostase é isso, é você conseguir esse equilíbrio entre o simpático e o parasimpático. Então a homeostase não se restabelece sozinha. A terapia crânio-sacral, se eu fosse resumir o que é a terapia crânio-sacral pós-parto, eu digo que é restabelecer a homeostase, ponto. E desdobrar a fáscia do bebê, porque o bebê fica todo tortinho, né? Todo torcido daqui, torcido ali, então a gente desdobra a fáscia do bebê e pronto. Então, assim, aí você vê uma mãe que fala assim, o bebê não para de chorar. Mas é assim mesmo, recém-nascido não para de chorar. Não, gente, calma. Não é assim, recém-nascido não para de chorar, não, né? Recém-nascido tá aqui desgoelado de tanta cólica, porque é assim mesmo, a vida com recém-nascido é assim. Não, gente, criança tá chorando, a criança está contando uma história. Crianças, bebês contam uma história, é um outro capítulo que já se abriu para mim também, que eu tô agora me aprofundando, depois de entender o que acontece durante a gestação pela cosmologia, né, que é quando a gente tem o nosso programa elétrico, energético, cerebral instalado, né, durante o período gestacional, a gente está consciente também. Eu estou agora estudando, me aprofundando nisso com o pessoal lá na Inglaterra, se chama IBT, Integrative Baby Therapy, terapia integrativa dos bebês, né, e que é exatamente isso, é quando a gente entende que os bebês são conscientes desde a concepção. Claro que a gente não está falando da mesma consciência que a gente, adulto, né? Mas, sim, são conscientes. E a gente consegue comprovar isso, né? Porque depois eles vão te contar histórias. E eles contam com a linguagem corporal BBL, Baby Body Language, a linguagem corporal dos bebês. É um assunto fascinante e eu tô me especializando nisso. Então, o bebê vai te contar a história, ele vai te contar a história com choro, toda mãe sabe disso. Ou quem já cuidou de criança sabe que tem choro para cada coisa. As mães conseguem reconhecer, né? Esse choro é de fome, esse choro é de mimo, esse choro é isso, esse choro é aquilo. E tem o choro de contar a história mesmo, sabe? Desde a concepção. Especialmente com os bebês in vitro, que é uma área aí que eu tenho interesse gigantesco, sabe? É a área das crianças que foram concebidas, né, in vitro. E como é que elas contam essa história. Isso é um assunto para mim que é um assunto com certeza que eu vou passar o resto da vida estudando e trabalhando com isso. Eu já tratei de muitas crianças lá em Londres. Eu fiz, logo no começo da minha carreira, eu fiz um estágio numa clínica que atendia crianças com várias questões, né? E muitas crianças concebidas in vitro depois ficam com várias questões. Todo mundo tem questão, né? A questão, ninguém está livre de ter questão, mas elas têm questões específicas, né? Por terem sido concebidas de uma forma manipulada, né? Inclusive todo esse mercado mesmo, né? De você, essa normalização da fertilização assistida e todos os tipos, né, de categoria disso que tem hoje em dia, de congelamento de óvulos, de congelamento de embrião, tem repercussões assim que a gente sabe que tem, né? E esse é um assunto aí gigantesco. E que a terapia crânio-sacral tem muito a contribuir com isso, porque a gente vai ouvir essas histórias e a gente vai integrar essas histórias. Da mesma forma que crianças adotadas, né? Eu estou tratando de uma criança, comecei a tratar de uma criança ontem,
que acabou de chegar na casa, uma história mais linda, eu fico emocionadíssima com a história de criança adotada, 3 meses, e então ele já vem com essa história, né? A mãe que deixou, aí a mãe se arrependeu, a mãe biológica, mas depois ela resolveu dar, e agora ele chegou na casa da família adotiva, então eu comecei a tratar dele, porque tem história ali, né? E a terapia crânio-sacral consegue, como eu falei, né? Como a gente olha para o HD dessa criança, então a gente consegue saber qual é a história dessa criança, né? E dar a chance dela reintegrar essa história toda. Bom, vamos lá, gente, 40 minutos. Conclusões finais. Primeiro de tudo, tô ficando sem bateria, isso não é bom, então vou falar muito rápido. Primeiro de tudo, queria ter bateria agora. Bom, acho que vai dar tudo certo. Cada um com a sua história, sabe? Cada um com a sua história. A terapia crânio-sacral, cada um com a sua história, respeitando o acordo espiritual que é o parto, né? E a gestação toda da pessoa. Eu amo a J.K. Rowling, a autora do Harry Potter. Sou muito fã dela e ela é uma leonina porreta. A Max me reprogramou agora, eu estou leonina, então eu falo que eu estou um pouquinho de J.K. Rowling, se Deus quiser. E ela falou uma coisa que eu guardei aquilo para sempre, que ela falou que mago tem mania de mudar o destino das pessoas, né? E eu tenho uma história com isso, que eu entendi que não é para, eu não tô aqui para mudar destino, nem decreto, nem contrato de ninguém, sabe? Eu já vivi uma história aí que me mostrou isso. Uma história com uma criança uma criança especial, cadeirante, com microcefalia, era uma criança muito debilitada, e eu querendo mudar ali a história toda, sabendo que eu podia melhorar aquilo tudo, e tomei uma rasteira, sabe? Mas tudo bem, foi ótimo. Porque eu entendi que tem horas que não é para você mudar a história. Tem horas não, a gente não muda, eu não quero mudar a história de ninguém. Mas a terapia crânio-sacral perinatal, ela respeita todos os acordos, sabe? Tanto que hoje em dia eu falo, gente, parto, esse parto é bom, esse parto é ruim, trauma de parto. Eu não gosto nem de usar a palavra trauma, sabe? Porque não é trauma de parto, às vezes mas são histórias, cada um tem sua história. Então a mãe fala assim, se eu tiver parto cesariana vai ser uma tragédia. Não, filha, quando você precisa de uma cesariana, a cesariana é a melhor coisa, é o que você quer. Eu nasci de cesariana, então eu só tenho gratidão pelas cesarianas. Mas é claro, a gente quer um parto normal, porque é normal, é natural. Então, assim, eu não tenho mais essa, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. O que eu acho, o meu trabalho a gente traz mais conforto, a gente traz mais eficiência e a gente dá a possibilidade de outras opções, sabe? Você cria aí outras opções para essa criança. Uma criança que teve um parto muito difícil, que deixou várias sequelas. Como é que vai ser a infância dessa criança depois, né? O Thomas, o diretor da minha escola que me ensinou terapia crânio-sacral, ele fala uma frase que eu adoro. Ele fala, se os médicos que parissem as crianças, os bebês, as crianças, né, depois vissem essas crianças lá na frente, como é que elas ficam, eles mudariam a forma como eles fazem parte dessas crianças, né? Porque aquilo vai marcar para sempre. Então, não só em termos de personalidade, mas de imunidade também, sabe? Então você consegue dar outras opções dentro daquela história daquela criança, daquela pessoa, sabe? Então eu botei aqui essas 3 palavras, né? Conforto, eficiência, outras opções. Você abre aí outros caminhos possíveis, mas é a pessoa que vai escolher se ela quer ou não, mas você dá essa chance, né? Terminando a conclusão da conclusão, a terapia crânio-sacral perinatal é o futuro, e a gente já está nisso agora. Eu trato de criança hospitalizada, criança... Enfim, o conforto que traz para essas crianças é único. A mãe e o bebê vão ao médico, né? A gente já sabe, criança nasce, tem que ir pro pediatra, então a gente já está sabendo, criança nasce, tem que passar pelo terapeuta crânio-sacral, né? Esse é o nascimento, é a gestação, é a saúde do novo humano, né? Como a Max Tovar me ensina. E de novo, Max Tovar, né? Vivendo, ela me fez
viver a minha missão. Ela me fez entender como eu vivo a minha missão, como eu vivo o meu dom. E esse trabalho, se eu for juntar esse trabalho com dela, integrando, eu escrevi aqui, né? Integrando o que a cosmologia nos revela. Então, a cosmologia vai nos revelar aí a pessoa de uma forma única, e a terapia crânio-sacral vem e integra essa história dessa pessoa, né? O trabalho desde o começo é realmente o que a gente tem que fazer. Eu vou desligar porque eu tô com medo de terminar minha bateria e eu não saber o que fazer. Tá bom? Obrigada. Eu adoraria ter aí um feedback de vocês. Então, vocês vão ter minhas informações, site, tudo, WhatsApp, tudo, Instagram. E eu posso falar aqui mais muitas horas sobre tudo. Vocês podem me perguntar o que vocês quiserem. Eu tenho muita história para contar, exemplos, mil crianças, criança para tudo que é lado, sai criança de cada bolso aqui meu. E então a gente se fala mais, tá bom? Um beijo, adorei passar um pouquinho do que eu sei para vocês, tá bom? Eu sou muito apaixonada por esse trabalho, apaixonada por Max Tovar, então é isso, uma alegria só. Beijo, obrigada.